Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 16 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos fazer aquela análise da represagem da semana passada. Então, a gente olha aqui a curva do dia 8 de novembro, a curva que a gente tinha registrado na semana passada, que a gente estava com 260.898 casos oficialmente. Agora, hoje, no mesmo período, a gente já está registrando 267 casos. Então, a gente teve um represamento aqui de uma semana de 11 mil casos. 11 mil casos demoraram até uma semana para entrar no sistema, o que é 4,4% do total de casos. Essa semana o represamento ficou muito alto, e de 2 semanas também ficou bastante alto. 3.500 casos demoraram entre 1 e 2 semanas para entrar no sistema, para serem contabilizados. Então, de novo, 1,4% é uma questão, é muito alto esse represamento. Eu fui dar uma olhada em quais eram esses casos novos. A maior parte deles eram casos de Porto Alegre. A gente sabe que tem uma discrepância grande na faixa de, fica sempre entre 3.000 e 4.000, às vezes um pouquinho mais, casos que a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre registra, mas que por alguma falha de comunicação, alguma falha de sistema, não entra automaticamente nos dados da Secretaria Estadual da Saúde. Então, essa semana a gente teve na faixa de 2.000 casos de Porto Alegre entrando nessa semana, por isso que o represamento foi lá para cima, o represamento de 2 semanas. Mas enfim, mesmo com esses 2.000 casos, ainda faltam 9.000 casos aqui que demoraram para entrar até uma semana. É bastante, esse represamento aqui ficou alto. Então, nessa semana, agora, dia 15, a gente está registrando oficialmente 279.872 casos. Então a gente sabe que tem represamento, a gente faz um ajuste. Eu não vou fazer um ajuste de 4,4%, porque eu acho que essa semana é exceção. Então eu vou manter aqueles 3% para essa semana aqui. Então a gente chega a 288.268 casos, que é provavelmente próximo do que a gente vai fechar os números quando eles acalmarem, né? Quando parar de entrar caso retroativo. Então agora a gente pode olhar, gente, os novos casos por semana, e a gente vê que tem uma diferença muito grande. Olha só, esse aqui é os novos casos por dia, então a gente vê que essas 4 últimas semanas estão muito altos, os patamares em relação às semanas anteriores, mas isso aqui é visualmente. Mas se a gente pega aqui as médias, olha só como essas 4 últimas semanas as médias estão bem acima das médias das semanas anteriores. Lembra que semana passada eu tinha observado a média dessa semana aqui, que estava em 2.000 casos por dia? Depois que entraram casos, ajeitaram-se, digamos assim, as melancias se ajeitaram na carroça. Saíram alguns poucos casos dessa semana, foram para a semana anterior e para a semana posterior. Então, e ficou aqui, olha só, uma média muito alta nessas 4 semanas. Lembrando que o auge do Rio Grande do Sul foi no dia 7 de agosto, com 2.267 casos por dia. Agora, 3 meses depois, a gente está chegando muito perto. Aliás, 2 meses depois a gente chegou perto, e agora a gente continua perto, né, desse patamar aqui de 2.200, 2.300 casos por dia, porque de 1.900 para 2.300 não é uma diferença muito grande, inclusive é uma diferença menor do que a gente viu nesse salto. A gente saiu aqui de 1.500 para 1.900, isso é um salto de 4.000 casos 400 casos a mais. Se começar a entrar 400 casos a mais, a gente passa de 2.300, a gente passa o auge. Então, essas 4 semanas aqui, gente, elas estão muito delicadas. A gente está vendo estabilidade, mas é uma estabilidade muito alta, muito próximo do número de casos que a gente estava visualizando no auge da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, por que teve essa mudança? Essa é a grande pergunta. O que aconteceu que a gente tinha uma estabilidade até com um leve decrescimento, e dali a pouco, pá! A gente voltou a crescer, a gente cresceu de uma hora para outra. Isso daqui é uma coisa muito interessante de observar. Isso daqui não é um crescimento gradual. Isso daqui é alguma coisa que gerou essa aceleração instantânea, por assim dizer, de uma semana para outra, e que se manteve ao longo dessas semanas. Ou seja, o que será que aconteceu aqui
2 semanas antes disso, que é o prazo mais ou menos para a gente ver uma ação se refletir em números, o que estava acontecendo aqui no início de outubro? Isso daí, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que uma das possibilidades mais corretas é a campanha eleitoral. Infelizmente, a campanha eleitoral fez... É a minha visão, né? Talvez eu não esteja muito correto nisso, mas só que é a única coisa que eu pensei, o que pode ter levado a um aumento tão drástico de uma hora para outra no número de casos no Rio Grande do Sul, a média. Olha só, isso daqui é uma coisa muito drástica, pessoal. É a campanha eleitoral. Espero que agora que passou o primeiro turno e a campanha eleitoral do segundo turno é só mais 2 semanas, né? Em várias cidades que ainda tem segundo turno, várias cidades não tem segundo turno. Vamos ver se dá uma diminuída. Vamos ver se mais umas 2 semanas a gente vai ficar nesse patamar e depois a gente começa a dar uma diminuída, volta para pelo menos 1.700, né? Enfim, é complicado, tô meio pessimista hoje eu não gostei de ver esses dados aqui. Fiquei assim, né? Porque, olha, ainda não dá para chamar de segunda onda, porque meio que ainda é a primeira onda, né? Mas vamos lá, se a gente passar de 2.300 casos por dia e começar a aumentar muito, aí a situação vai voltar a ficar meio crítica aqui no estado. A gente vai voltar a ver aqueles fechamentos, eu espero pelo menos, né? Para ver se o pessoal se conscientiza. Mas enfim, vamos olhar os outros dados aqui do estado. A gente está com oficialmente 260.196 pacientes recuperados, ou seja, que estão sem sintomas e não vieram a óbitos. Não significa, de novo, não significa que eles não tenham ficado com alguma sequela, o que dá 93% de todos os casos. Então é um número bom, um número positivo da gente observar, mas a gente não tem os dados dos pacientes que ficaram 100%. E os casos ativos voltaram a subir. A gente está com 21 mil, quase 22 mil casos ativos. Lembrando que semana passada os dados oficiais mostravam 17 mil casos ativos. Agora a gente já está com os dados oficiais mostrando 22 mil casos ativos. Então, da semana passada para essa semana teve um acréscimo grande de casos ativos, pelo menos nos dados oficiais. Claro que na rua também, mas só que isso daqui é que é um grande perigo, os casos ativos aumentando. Lembrando, casos ativos aumentando, aumentam as novas contaminações. Isso é uma tendência natural. E, bem, uma notícia boa hoje: óbitos, continuamos com uma tendência de decrescimento dos óbitos. Na semana passada a gente ainda não consolidou acima de 200, eu acho que já está muito perto de consolidar os dados de óbitos da semana passada. Em geral não tem uma alteração muito grande, mas então ainda está abaixo de 200 óbitos, é bom, é uma marca. Só que agora, semana passada, no dia 8, na semana anterior a gente tinha registrado, se não me engano, na faixa de 90 óbitos, e agora a gente está registrando 122 óbitos. Então talvez, quando os dados dessa semana do dia 8 ao dia 15 consolidarem, a gente veja mais do que 200 óbitos aqui nessa semana. Semana passada a gente vai dar uma observada. Eu tô assim meio pessimista. Esse 122 aqui não é um número bonito da gente observar, porque a gente sempre tinha observado abaixo de 100 óbitos na última semana da análise, né? Agora foram 122. De repente só teve um represamento menor de óbitos. Eu tô torcendo por isso. Mas vamos ver se a gente se mantém aqui, ó, nessa faixa abaixo de 200 óbitos por semana. Para finalizar, os testes realizados. Essa semana passada eu fiz uma análise bem longa, né, dos testes da testagem no Rio Grande do Sul, então essa semana eu vou me ater só a essa semana. A gente teve mais teste PCR do que teste rápido, uma boa proporção, poderia ser maior, mas enfim. Mas a positividade não foi tão boa. A gente teve um total absoluto de testes abaixo do que a gente gostaria. 61 mil está na média, mas o ideal seria estar testando na faixa de 100, 120 mil por semana. Aí sim as positividades iam baixar e a gente ia estar conseguindo fazer um controle mais em tempo real da pandemia, né, pessoal? Bueno, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.